Antes de começar, eu queria lembrar a todos vocês que nós temos camisetas à venda no site amevocê.com. Se você está afim de fechar os olhos e abrir a cabeça, essa camiseta é um bom look para fazer isso. Vamos lá! A abertura do filme Contato é uma coisa incrível. Nela, o espectador é levado para cada vez mais longe do planeta Terra, enquanto ouve transmissões de rádio que vão ficando cada vez mais antigas. Essa cena ilustra algo que é explicado pela astrofísica. Por causa da velocidade na qual viajam as ondas de rádio, quanto mais longe nós estivermos da Terra, mais antigas serão as transmissões que ouvirmos. Se nesse exato momento houvesse alguém lá em Júpiter com capacidade tecnológica para captar as nossas ondas de rádio, essa pessoa provavelmente estaria ouvindo coisas que dissemos há muito tempo atrás, porque o que estamos transmitindo agora demoraria para chegar até ela. Isso é meio frustrante, né? Pelo menos para mim é. É como se nós estivéssemos presos para sempre em um não instante, em uma vírgula, na inspiração que precede a palavra. Mas é dentro dessas migalhas de existência que vivemos, morremos, nos apaixonamos, entramos em guerra, vencemos pandemias e fazemos arte. Todas as maravilhas e crimes da humanidade estão dentro desse momento que para o resto do universo será sempre apenas uma memória. Essa primeira cena de Contato me lembra a abertura do disco Pure Comedy, do padre John Misty. Na introdução da faixa título, nós também ouvimos sons de transmissões de rádio e programas de TV. É como se o ouvinte estivesse contemplando a nossa cultura a partir do som. E aí o padre começa a cantar. Mas as suas palavras não são exatamente as que esperaríamos ouvir num disco de um padre. Ele é cínico, pessimista, irreverente e pouquíssimo preocupado com símbolos e valores cristãos. Qual é a desse cara? Para entender melhor a cabeça desse tal padre John Misty, precisamos mergulhar dentro de outra cabeça, a do Josh Tillman. O Josh nasceu em 1981 em um distrito de Washington, nos Estados Unidos. Foi criado em uma comunidade cristã evangélica extremamente fundamentalista e conservadora, na qual participou de escola dominical, culto de domingo, etc. Aos 6 anos ele já queria ser pastor. Mas um dia, o pequeno Josh começou a aprender a tocar instrumentos para fazer parte da banda da igreja. E como já diria o sábio, ambiente de música é ambiente de droga. O negócio é que quando a gente começa a tocar, também começa a querer ouvir mais música. Só que o Josh só podia ouvir música da igreja. Só lhe era permitido consumir qualquer produto ou manifestação artística se fossem cristãos, executados por cristãos e para fins litúrgicos. Culturalmente opressiva. É assim que ele se refere à sua adolescência. Pois é. E aí, cheio de desejos e sonhos reprimidos, o Josh entrou em depressão antes dos 13 anos. E aí, quando chegou à vida adulta, deixou a fé, saiu da igreja e se tornou baterista de uma banda de folk chamada Fleet Foxes. Foi feliz enquanto estava lá, mas ainda havia algo sendo formado dentro dele. Um embrião, uma outra pessoa. Uma pessoa chamada John Misty, ou Padre John Misty. Esse padre é um personagem criado pelo Josh que é desiludido, rancoroso, irônico, como se fosse um alter ego daquilo que o Josh teria se tornado se tivesse seguido o caminho fundamentalista imposto pelos pais na infância. De 2012 a 2015, 2 álbuns foram lançados com a assinatura do padre John, Fear Fun e I Love You Honey Bear. No primeiro, ele deixa claro que a proposta do personagem é caçoar da fé cristã. A primeira faixa, para vocês terem uma ideia, se chama Diversão na Babilônia. Caso tenha alguém aí que não esteja muito familiarizado com a literatura judaico-cristã, na Bíblia a Babilônia às vezes é usada como metáfora para o próprio inferno. Já deu para notar que o cara estava querendo cutucar a onça com vara curta. O segundo álbum, I Love You Honey Bear, é uma declaração de amor que o Misty faz à sua esposa. Enquanto isso, ele mostra como a sua masculinidade foi influenciada por ter passado a infância e a adolescência em um ambiente extremamente conservador e machista, expondo a verdade por trás dos machões, homens de valor, que na verdade são garotinhos que nunca aprenderam a entrar em contato com seus próprios sentimentos. E finalmente chegamos em Pure Comedy, o meu favorito. Nesse álbum, o personagem está mais maduro. Apesar do nome, Pure Comedy é muito menos engraçadinho e mais reflexivo. Não é que a comédia não esteja lá, é só um outro tipo de comédia. É um apontamento honesto de todas as incoerências da cultura humana, principalmente da cultura religiosa.
Esse arco do John Misty parece se relacionar diretamente aos textos atribuídos a Salomão, que foi um rei que governou Israel entre 966 e 926 a.C. e foi responsável pela construção do Templo de Jerusalém. Salomão era uma figura conhecida por sua sabedoria, que é mencionada várias vezes em outros pontos da narrativa bíblica. Por isso é atribuída a ele a autoria de 3 livros da Bíblia que na verdade não foram escritos por ele: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. O nome dele foi usado para atribuir valor a esses escritos, como se o autor também fosse um personagem. Isso te lembra alguém? O primeiro desses livros a ser escrito é o Provérbios, que é uma coletânea de conselhos ao cidadão judeu médio que data de 500 anos depois do reinado de Salomão e provavelmente tem vários autores. O segundo, Cantares, é um diálogo poético e bastante erótico entre um homem e uma mulher. Por fim, Eclesiastes é uma reflexão sobre a vida a partir da vida. É o que temos na Bíblia que mais se aproxima da filosofia. É um livro atrevido, amargo, e se nos permitirmos fazer uma relação anacrônica, dá até para dizer que tem umas tendências meio nihilistas ali. Percebem como esses livros se relacionam diretamente aos discos do Misty? Fear Fund seria uma inversão completa de Provérbios, na qual o padre vai diretamente contra o que aconselham os sábios judeus. I Love You Honey Bear é uma carta de amor, assim como Cantares, mas que questiona estereótipos de masculinidade e padrões culturais de sexualidade. E Pure Comedy é o Eclesiastes, a vida sob o microscópio de um homem de fé decepcionado. Pode ser um pouco mais ácida, mas a obra de John Misty não difere muito da obra de Salomão. Eu acho que isso faz muito mais bem do que mal para os cristãos. Porque veja, o discurso da maioria das canções cristãs contemporâneas se baseia na repetição de textos bíblicos, como se fossem mantras. Não há narrativa, não há ambiguidade, não há preocupação estética, margem para interpretação, personagens, não há dúvidas, não há questionamentos. É simplesmente água com açúcar. Parece que a poesia cristã tem se tornado cada vez mais limitada ao invés de se tornar mais criativa e diversa, o que é bem contraintuitivo, já que esse tipo de manifestação artística pretende representar Deus. Ainda há quem diga que a arte cristã precisa ser fácil para que todas as pessoas na igreja participem, o que é um argumento não muito válido na minha opinião, afinal existem canções extremamente complexas que estão na boca do povo brasileiro há gerações. E em segundo lugar, complexidade não significa profundidade. Asa Branca, para pegar um exemplo óbvio, tem uma letra fácil de ser compreendida e reproduzida, mas é extremamente sensível ao comunicar o que há no coração do povo nordestino. Claro que eu estaria sendo muito injusto se eu dissesse que absolutamente toda a arte cristã se encaixa nessa descrição. Existem muitos artistas cristãos que produzem arte com temas cristãos que eu gosto bastante de consumir, tanto pela qualidade do produto final quanto por me identificar com a humanidade e a honestidade das letras. Se nós somos só um momento, só um eco na escuridão do universo, acho que deveríamos ser mais sinceros nas mensagens que mandamos para as estrelas. O que realmente sentimos, no que realmente cremos, do que discordamos. Agora, sabe o que é pura comédia? A própria Bíblia é mais insolente que a maioria dos cristãos. Não acredita? Então deixa eu ler para você. Os perversos perseguem furiosamente o pobre, roubam e matam o inocente. Por que são tão poucos os homens bons e por que Deus se esconde nos tempos de angústia? Até quando encontrarei tristeza no meu coração todos os dias? Até quando Ele esconderá de mim o seu rosto? Até quando Deus esquecerá de mim? O autor dessas palavras que eu acabei de ler é Davi, um dos caras mais importantes da Bíblia. E ele não parece ter muito problema em dizer o que pensa quando está decepcionado com Deus. Davi e eu concordamos nesse ponto. A honestidade é imprescindível para qualquer tipo de relacionamento. Além disso, se alguém não suporta ser questionado, talvez não mereça ser seguido.